Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius, sou diretor de operações aqui da Kitchen for You e este é mais um Cash for You, nosso podcast de negócios sobre franquias. E hoje nós estamos aqui, um prazer imenso receber Oscar Neto. Seja muito bem-vindo, Oscar. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Oscar é especialista em gestão comercial e vendas, é isso, Oscar? Isso mesmo, isso mesmo. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, aquilo que você hoje trabalha e dá até alguns exemplos, conta um pouco de como é o seu trabalho nas empresas. Pô, eu sou primeiramente um apaixonado por pessoas, né? Eu sempre gostei de conversar, de estar perto de pessoas, né? De participar de atividades que envolvessem o ser humano. E a minha carreira, né? A minha carreira profissional foi sempre no ramo comercial, né? Então fui vendedor a minha vida toda, né? Que é uma profissão que normalmente não é muito popular, né? É. Eu costumo dizer que nenhum pai, nenhuma mãe cria um filho para ser vendedor, né? Ninguém chega para um menininho de 5 anos e fala, oh, que bonitinho, vai ser um ótimo vendedor, né? Ninguém fala isso. Geralmente vendedor é aquela profissão que sobrou, né? Que sobrou. Então, assim, e hoje o cenário muda muito, né? Porque hoje a profissão de vendas, ela tem que ser uma referência, tem que ser uma prioridade nas empresas, né? Hoje, quando você chega num negócio, o negócio não está indo bem, a primeira coisa que o empresário fala é que não está vendendo nada, né? Então, se é o primeiro indicador, precisa ser a prioridade também dos negócios, né? Vendas. E não só isso, a gestão também dessas vendas, né? A gestão comercial. Então, a minha carreira começou com 18 anos na área de vendas. Apanhei muito, né? Quando você começa na área de vendas, dificilmente você encontra alguém para te ajudar ou para te dar um treinamento. Então, por isso também que eu faço o que eu faço hoje, né? Para ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro com venda, né? A trabalharem de forma inteligente com venda. E apanhei demais até conseguir aprender, estudar, ir atrás de conhecimento e fazer o que eu faço hoje, viver de ajudar as pessoas a ganhar mais com venda. É. Venda geralmente é tratado, era muito tratado, hoje eu acredito que a gente está mudando um pouco esse conceito, mas como um dom, né? Era tratado como se você nasceu vendedor, nasceu com o espírito de vendedor, e hoje a gente sabe que é muito técnica, é muito conhecimento, é gestão, e que não é sorte. Eu acho que venda era muito tratado antigamente, né, como sorte e dom. Tem gente que tem dom para venda e tá num bom dia, vendeu mais, tá num dia ruim, tá com energia ruim, por isso vendeu menos, e esquece da técnica, né? Você sabe que assim, quando eu tinha 18, 19 anos, né, o bom vendedor era aquele que falava bastante. Sim. Chegava para conversar com o cliente, ele falava, ele gesticulava, falava alto, né? Não que não tem que falar alto, vendas, na verdade, você precisa mesmo falar um pouco mais alto, que senão a mensagem não chega exatamente com a energia que o cliente precisa receber. Mas era aquele vendedor que falava demais, ele não dava espaço para ninguém, era tido como o que tem dom de vendas, né? E hoje é totalmente o contrário, né? O bom vendedor, ele sabe escutar muito bem, né? Ele gosta de ouvir a história das pessoas, né? Ele tem empatia pelas pessoas, né? Ele se envolve no problema ou no sonho de alguém para fazer dar certo. Não ficar falando que nem uma matraca, né? Isso já não funciona mais. Na verdade, eu acho que nunca funcionou, né? A Sim. visão que era muito ultrapassada e muito pouco profissional. Sim. E acabava que era um tirador de pedidos muitas das vezes, né? Até como o mercado funciona hoje e como funcionava no passado, o vendedor acabava vendendo muito para quem estava ali na área de influência dele, as pessoas que estavam ali passando na frente. E isso era muito a realidade. E hoje a competição está um pouco mais acirrada, principalmente com a tecnologia e com as coisas como evoluíram, né, ao longo do caminho. Hoje um bom vendedor ele tem que estar com um olho muito mais assertivo, principalmente olhando para números, para metas, tem que entender melhor disso para ele poder se desempenhar bem no papel, né? Olha só a evolução do mercado, né? Você me falou assim, os tiradores de pedido, eles eram só tiradores de pedido, né? Eles não acabaram, os tiradores de pedido, mas eles diminuíram muito. Um indicador disso
é que as indústrias, por exemplo, né, quando elas perceberam, né, que muitos empresários do varejo, muitos lojistas, não estavam se preparando para vender melhor, hoje existe um movimento muito grande das indústrias venderem direto. Né? Então, olha só a importância que tem a capacitação de vendas. Né? Quando você não capacita, você não vende. Ou vende errado, né? Vende sem lucro, que é pior ainda, né? Que você toma prejuízo. E aí você dá abertura para algumas empresas enxergarem um mercado da não necessidade do varejo, por exemplo. Né? Quem é varejista hoje sofre porque não capacitou ou não capacita a sua equipe, né? Nem na parte de gestão, nem na parte de vendas. E as indústrias estão cada vez mais próximas do cliente final. Então, elas estão pulando, né, o canal do varejo justamente para vender direto. E esse vendedor, o tirador de pedido, ele ainda faz parte de algumas companhias, porque é um ramo que tem muita oportunidade. Né? Então, você pode perceber que vendedor bom nunca está desempregado. Né? E a rotatividade desses vendedores também é muito grande. Então, o excesso de oportunidade também desqualifica o processo de contratação. Então, o vendedor ruim, ele gira em várias empresas diferentes, né? E eu acho difícil que ele fique parado, mesmo não sendo um vendedor que bate meta todos os meses ou que dá um retorno lucrativo para aquele empresário, mas ele ainda continua tendo bastante oportunidade, lógico, né? Lucro, resultado, você não pode esperar desse tipo de vendedor que não vai ter, né? Exato. E eu acho até importante a gente, olhando para o mercado, entender que isso um pouco é culpa até mesmo de quem é empreendedor. Porque o próprio empreendedor não está preparado para gerir bem esse vendedor. Muitas das vezes contrata errado, muitas das vezes gere errado, demite depois de muito tempo, demite na hora errada. E muito, assim, quando eu falo culpa, é claro que jogando, é claro que todo mundo tem ali o seu caminho, a sua trilha de aprendizado, mas eu vejo que muitos dos empreendedores hoje, e até a gente trata hoje do ramo de franquias e conhece muito do ramo de franquias, mesmo em franquias onde você tem um processo bem desenhado, um know-how desenvolvido pela franqueadora, na hora que chega na ponta, o gestor tem os vícios e as dificuldades para poder executar essa visão e fazer um processo de vendas da forma correta. Isso quando tem um processo de vendas correto, né? Porque nem sempre você vai ter um processo bem desenhado ou adaptável ali à situação da empresa, né? A gente sempre costuma dizer que o empresário, né, antes de ser empresário, ele é sonhador, né? Ele sonha em ter um negócio próprio, né? Ele sonha em ter liberdade financeira, ele sonha em ser empreendedor, mas ele coloca primeiro o sonho na frente, né? Então ele vai por impulso, né? Ele vai pela vontade, pelo desejo de ter um negócio próprio, mas ele não se prepara, né, na parte de gestão, né, na parte de gestão de pessoas, de recrutamento, seleção, de contratação, né, de processos. Então, até você citou aí o caso das franquias, né? As franquias, elas entregam o processo já pronto, mas até para seguir o processo é mais difícil, porque ele não se preocupou com isso lá no começo, né? Então, ele contratou as pessoas que não têm o perfil correto, né? Ele perdeu o tempo, por exemplo, de entender se aquele colaborador ia entregar lucratividade para ele, entregar performance, e deixou o barco correr. Então aí hoje ele não segue os processos que foram entregues, né? Ele não segue as vantagens que a franquia oferece para ele, e ele não segue também a parte comercial como deveria ser feita, né? Ele não, nem a contratação, nem a colaboração na parte comercial. E isso com certeza vai gerar um problema atrás do outro para ele, vai chegar um momento que ele vai ficar totalmente perdido e talvez o negócio dele nem tenha salvação. É duro isso.